Brachá, bênção antes da leitura. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan lanu alaftav Yeshua binchad kamashechenu gaalenu, moshienu kaporotenu va'adonenu, ve'alaftav sifrei brit chadasha le'amenu lechol hamim. Baruch atah Yahuwah noten Yeshua, Beyeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do mundo, que nos deste o Alaftav Yeshua, teu Filho, como nosso Mashiach, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Adon, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Yahuwah, que nos concede Yeshua, em Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Leitura semanal, Parashá 8, Vaishlach, e enviou. Bereshit, capítulo 32, versículo 4, ao capítulo 36, versículo 43. Haftará, leitura dos profetas, Vaishlach. Rusha, Rocheia, capítulo 11, versículo 7, ao capítulo 12, versículo 12. A Obadiah, Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao 21. E Terrilim, Salmo, Vaishlach, 140. Sugestão de leitura da Brit Hadashah, Ketuvim Natzarim, escrito Nazarenos. 1 Coretaiá, Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 13. E Revelação, Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 12. E Jacob enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, à região de Edom, com essas instruções: Eis que vós deveis dizer a Esaú, meu Adon. Seu servo Jacob diz: Tenho vivido com Labã e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu Adon, com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacob dizendo: Fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem a seu encontro. Com ele estão 400 homens. E Jacob sentiu muito medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos, dizendo: Se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então Jacob disse: Alhim de meu pai, Abraham, e Alhim de meu pai, Yitzhak. E Yahuwah que me disse: Volte para sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a ti. Não sou digno de todo o ahavá e fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Iarden com apenas meu cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Bevacachá, salva-me de meu irmão Esaú. Tenho medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães e dos filhos. Tu disseste: Com certeza eu farei bem a ti e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele permaneceu ali naquela noite. Então, escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 crias. Ele os entregou aos servos, cada manada em separado, e disse aos servos: Passem à minha frente e mantenham um espaço entre uma manada e a outra. E instruiu o servo da frente, o primeiro, quando Esaú, seu irmão, o encontrar e o perguntar: De quem vós sois servos? Aonde vão? E de quem são esses animais? Então tu lhe dirás:
Eles pertencem a seu servo Jacob, e eles são um presente que ele enviou a meu Adon, Esaú. O próprio Jacob vem logo atrás de nós. Ele também instruiu o segundo servo e o terceiro, e todos os que seguiam as manadas. Quando vós encontrares Esaú, devem lhe falar da mesma forma, e acrescentarão: e ali atrás de nós está seu servo Jacob, pois ele disse: em primeiro lugar, eu o acalmarei com o presente que segue à minha frente. Então, depois disso, eu mesmo o verei, e talvez ele seja amistoso em relação a mim. Por isso, o presente seguiu à frente dele, e ele passou a noite no campo. Ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres e as 2 escravas, e seus 11 filhos, e atravessou o Iaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir, mandou que atravessassem seus bens. E Jacob foi deixado só. Então, um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria Jacob, golpeou a ligação do quadril de Jacob para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacob, porém, respondeu: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. O homem perguntou: como é seu nome? E ele respondeu: Jacob. Então o homem disse: de agora em diante tu não serás mais chamado Jacob, mas Israel, e Asharal no hebraico antigo, pois mostrou sua força contra Al e os homens, e prevaleceu. E Jacob perguntou-lhe: Bevacachá, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu: por que tu perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacob chamou o lugar de Penial, faces de Al, pois vi Al-Rim face a face, e minha vida foi poupada. Quando o luzeiro nasceu sobre ele, atravessou Panial, mancando a altura do quadril. Esse é o motivo, até o dia de hoje, pelo qual o povo de Asharal não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril, pois o homem golpeou o quadril de Jacob junto à ligadura. Jacob ergueu os olhos e observou, e ali estava Esaú, a caminho, e com ele 400 homens. Por isso, Jacob dividiu os filhos entre Leia, Rachel e as 2 escravas, colocando em primeiro lugar as escravas e seus filhos, Leia e seus filhos, em segundo, e Rachel e Yosef por último. Então, ele mesmo passou adiante e prostrou-se com o rosto em terra 7 vezes antes de aproximar-se do irmão. Esaú correu para encontrá-lo, abraçou-o, lançou-lhe os braços à volta do pescoço e beijou-o, e eles choraram. Esaú olhou, ao ver as mulheres e os filhos, perguntou: quem são estes com vós? E Jacob respondeu: os filhos que Al-Rim graciosamente concedeu a seu servo. Então as escravas aproximaram-se com seus filhos, e eles se prostraram. Também Leia e seus filhos aproximaram-se e prostraram-se. Por último, vieram Yosef e Rachel, e eles se prostraram. Esaú perguntou: qual o significado dessa enorme quantidade de animais que eu encontrei? E ele respondeu: o objetivo era alcançar o favor de meu Adon. Esaú respondeu: possuo o suficiente, meu irmão. Guarde seus bens para ti. E Jacob disse: não, Bevacachá. Se alcancei seu favor, então aceite meu presente. Ver sua face foi como olhar para a face de Al-Rim, agora que tu me recebeste. Por isso, Bevacachá, aceite o presente que eu trouxe para ti, pois Al-Rim tratou-me com generosidade e possuo o suficiente. Assim,
ele insistiu até o outro aceitar. Esaú disse: Vamos prosseguir. Eu irei primeiro. Disse-lhe Jacob: Meu Adão sabe que meus filhos são pequenos, e as ovelhas e o gado que dão leite aos filhotes são uma preocupação para mim, pois se forem obrigados a andar muito em um dia, todos os rebanhos morrerão. Em vez disso, Bevacachá, que meu Adão siga à frente de seu servo. Eu viajarei mais devagar à velocidade do gado que segue à minha frente e no compasso de meus filhos, até que chegue a meu Adão, em Seir. Esaú respondeu: Então deixarei contigo algumas pessoas que me acompanham. Mas Jacob disse: Não é necessário que meu Adão seja tão bondoso para mim. Por isso, Esaú partiu nesse dia e voltou para Seir. E Jacob seguiu até Sucote, onde construiu uma casa e fez abrigos para seu gado. Esse é o motivo do lugar ser chamado Sucote, abrigos. Viajando de Padan Aram, Jacob chegou com segurança à cidade de Shechem, em Canaã, e acampou perto da cidade. Ele comprou dos filhos de Hamor, pai de Shechem, um pedaço da terra por 100 moedas de prata, onde armou a tenda. Construiu ali um altar, que ele chamou Al-Alhi Israel, o Al-Rim de Israel. Certa vez, Diná, filha de Leia, que ela deu a Jacob, saiu para visitar umas jovens da localidade. Shechem, o filho de Hamor, o Ribi, o governante local, viu-a, agarrou-a, estuprou-a e a humilhou. No entanto, ele se sentiu fortemente atraído por Diná, a filha de Jacob. Apaixonou-se pela garota e tentou ganhar-lhe a afeição. Shechem conversou com Hamor, seu aba, e disse: Consiga essa garota para mim. Desejo que ela seja minha mulher. Quando Jacob ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha, seus irmãos estavam com o gado no campo. Por isso Jacob conteve-se até eles chegarem. Hamor, o pai de Shechem, saiu ao encontro de Jacob para falar com ele, quando os filhos de Jacob vinham do campo. Ao ouvirem sobre o ocorrido, os homens entristeceram-se e ficaram irados, sentindo-se ultrajados pelo que esse homem fizera contra Israel ao estrupar a filha de Jacob, algo que não se faz. No entanto, Hamor lhes disse: O leve de meu filho Shechem está ligado ao de sua filha. Bevacachá, permita que ela se torne mulher dele e que nossos filhos casem-se entre si. Dei-nos suas filhas e fiquem com nossas filhas. Vós vivereis conosco e a terra estará à sua disposição. Vivam, negociem, adquiram propriedades aqui. Então Shechem disse ao Aba e aos irmãos dela: Aceite-me apenas e farei o que vós me disserem. Peçam o maior dote que parecer bem a vós, e eu pagarei qualquer quantia que pedirem. Deixe-me casar com ela. Os filhos de Jacob responderam a Shechem e a Hamor, seu aba, com dolo, pois ele havia desonrado Diná, sua irmã. Eles lhes disseram: Não podemos permitir, porque seria uma maldade da nossa irmã alguém que não foi circuncidado. Apenas sob esta condição consentiremos com o que tu pedes. Torne-se semelhante a nós mediante a circuncisão de todos os seus homens. Então, nós daremos a vós nossas filhas, tomaremos suas filhas para nós, viveremos convosco e nos tornaremos um só povo. Contudo, se não fizerem como nós dizemos a vós, e não se circuncidarem, levaremos nossa filha e iremos embora. O que eles disseram pareceu justo a Hamor e a Shechem, o filho de Hamor. E o jovem não demorou em fazer o que lhe foi pedido, apesar de ser o membro mais respeitado da família de seu aba, pois ele desejava muito a filha de Jacob.
Hamor e Shechem, seu filho, chegaram à entrada de sua cidade e conversaram com os homens mais importantes. Esse povo é pacífico em relação a nós. Portanto, deixe-nos viver na terra e a realizar negócios nela, pois, como vós podeis ver, a terra é grande o suficiente para eles. Tomemos suas filhas por mulheres e vamos dar-lhes nossas filhas. No entanto, esse povo consentirá em viver conosco e tornar-se um único povo sob esta condição: que todos os homens existentes entre nós sejam circuncidados, como eles mesmos o são. Por acaso o gado, os bens e todos os animais deles não serão nossos? Consintamos apenas em fazer o que nos pedem, e eles viverão conosco. Todos os que saíam pelo portão da cidade ouviram as palavras de Hamor e Shechem, seu filho. Assim, todos os homens foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia após a circuncisão, quando eles ainda sentiam dores, 2 dos filhos de Jacob, Shimon e Lewi, irmãos de Diná, pegaram as espadas, desceram imprudentemente sobre a cidade e mataram todos os homens. Mataram Hamor de Shechem, seu filho, com as espadas. Tiraram Diná da casa de Shechem e foram embora. Então os filhos de Jacob vieram ao corpo de quem havia sido morto e saquearam a cidade em represália pela desonra de sua irmã. Eles levaram os rebanhos, o gado, os jumentos e todo o mais que estivesse na cidade, quer no campo. Assenhorearam-se de tudo o que possuíam. Levaram como prisioneiros seus filhos e mulheres, e eles pilharam o que havia nas casas. No entanto, Jacob disse a Shimon e Lewi: Vós causaram-me um grande problema ao me tornarem mal afamado na opinião dos habitantes locais, o Canaane, o Perizi, pelo fato de eu não contar com muitas pessoas. Eles se unirão contra mim e me atacarão, e eu serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: Nós deveríamos deixar nossa irmã ser tratada como uma prostituta? Alrim disse a Jacob: Levante-se, suba a Beit-al e viva ali, e faça lá um altar para o Alrim que te apareceu quando fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacob disse à sua casa e a todos os outros que estavam com ele: Livre-se dos Alrim estrangeiros que estão convosco, purifiquem-se e vistam outras roupas. Nós vamos nos mudar e subir para Beit-al. Ali construirei um altar ao Alrim que me respondeu quando estava muito angustiado e permaneceu comigo aonde fui. Eles deram a Jacob todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que estavam usando. E Jacob enterrou-o sobre o pistache próximo de Shechem. Enquanto eles viajavam, um terror da parte de Alrim caiu sobre as cidades ao redor, para que nenhum deles perseguissem os filhos de Jacob. E Jacob e todas as pessoas que estavam com ele chegaram à luz, isto é, Beit-al, na terra de Canaã. Ele construiu ali um altar e chamou o lugar de Al-Beit-al, porque ali Alrim lhe foi revelado quando fugia de seu irmão. Então Deborá, serva de Ribicá, morreu. Ela foi sepultada em Beit-al, sobre o carvalho que recebeu o nome de Alun-Bahut, carvalho do lamento. Depois da chegada de Jacob de Padam Aram, Elohim apareceu-lhe outra vez e o abençoou. Disse-lhe Alrim: Seu nome é Jacob, mas tu não serás mais chamado Jacob. Seu nome será Yasharal, Israel. Assim, ele lhe deu o nome de Yasharal. Disse-lhe Alrim ainda: Eu sou Al-Shaddai. Seja fértil e multiplique-se. Uma nação de fato
um grupo de nações procederá de ti. Reis serão seus descendentes. Além disso, a terra que eu dei a Abraham e Isaac te darei, e a seus descendentes que virão depois de ti. Então Alrim subiu de diante dele, de onde falara com ele. E Jacob levantou uma coluna no lugar onde Alrim falou com ele, um pilar de pedra. Então ele derramou uma oferta de bebida sobre ele e verteu óleo sobre ele. E Jacob chamou o lugar onde Alrim falou com ele de Bait-al. Então eles partiram de Bait-al, e enquanto ainda estavam a certa distância de Efrata, Rachel entrou em trabalho de parto e sentia muitas dificuldades. Enquanto ela sofria com as dores do parto, a parteira lhe disse: "Não se preocupe, este também é um filho para ti." Todavia, ela morreu no parto. Enquanto morria, deu ao filho o nome de Ben-Oni, filho do meu pesar. Mas seu pai o chamou de Beniamim, filho da minha mão direita, filho do sul. Assim, Rachel morreu e foi sepultada no caminho para Efrata, isto é, Beit-Lehem. Jacob colocou uma coluna em sua sepultura. Ela é a pedra da sepultura de Rachel até o dia de hoje. Yasheral, Israel, continuou suas viagens e armou a tenda do outro lado de Migdal-Eder. Enquanto Israel estava vivendo nessa terra, Reuben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ouviu falar a respeito. Jacob foi pai de 12 filhos. Os filhos de Leia foram Reuben, o primogênito de Jacob, Shimon, Lewi, Yahudá, Issachar e Zebulun. Os filhos de Rachel foram Yahussef e Beniamim. Os filhos de Bila, escrava de Rachel, foram Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, escrava de Leia, foram Gad e Asher. Estes foram os filhos de Jacob, nascidos dele em Padam Aram. E Jacob chegou à casa de Isaac, seu pai, em Mamre, perto de Kiriat Arba, também conhecido como Hebron, onde Abraham e Isaac viveram como estrangeiros. Isaac viveu até os 180 anos de idade. Então ele exalou o último suspiro, morreu e foi reunido a seu povo, um homem idoso que viveu muitos anos, e seus filhos, Esaú e Jacob, o sepultaram. Capítulo 36. Essa é a genealogia de Esaú, isto é, Edom. Esaú escolheu mulheres do Canaane para serem suas esposas. Adá, a filha de Elun, o Riti. Oholibamá, a filha de Aná, a filha de Sibeon, o Ribi. E Basmat, a filha de Ismael, irmã de Nebaiot. Adá gerou Elifaz, e Basmat gerou Reuel para Esaú. E Oholibamá gerou Ieush, Iolam e Corah. Estes foram os filhos de Esaú, nascidos dele, na terra de Canaã. Esaú pegou suas mulheres, seus filhos e filhas, e as outras pessoas de sua casa, seu gado e os outros animais, e todo o mais que possuía, que ele adquiriu na terra de Canaã, e partiu para uma terra distante de seu irmão Jacob, pois suas posses eram muitas para viverem juntos. E a região rural para a qual viajavam não comportavam tanto gado. Por isso, Esaú viveu na região montanhosa de Seir. Esaú é Edom. Esta é a genealogia de Esaú, o pai de Edom, na região montanhosa de Seir. Os nomes dos filhos de Esaú eram Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, o filho de Basmat, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefu, Gatam
e Canás. Dina foi a concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela gerou Amaleque para Elifaz. Estes foram os descendentes de Adá, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel foram Nahat, Zarah, Chamá e Mizá. Estes foram os filhos de Basmat, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibamá, a filha de Aná, a filha de Sibeon, mulher de Esaú. Ela gerou Ieush, Yalam e Corah para Esaú. Os filhos de Elifaz, o barror de Esaú, foram os líderes dos filhos de Esaú, e os líderes de Temã, Omar, Sefu, Canás, Corah, Gatam e Amaleque. Estes foram os líderes que descenderam de Elifaz, em Edom e de Adá. Os filhos de Reuel, filho de Esaú, foram os líderes de Nahat, Zarah, Chamá e Mizá. Estes foram os líderes que descenderam de Reuel na terra de Edom e de Basmat, mulher de Esaú. Os filhos de Oholibamá, mulher de Esaú, foram os líderes de Ieush, Yalam e Corah. Esses foram os líderes que descenderam de Oholibamá, a filha de Aná, mulher de Esaú. Esses foram os descendentes de Esaú, isto é, Edom, e esses foram seus líderes. Estes foram os descendentes de Seir, o Hori, os habitantes locais: Lotam, Shubal, Sibeon, Aná, Dishun, Etzer e Dishan. Eles foram os líderes que descenderam do Hori, o povo de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotam foram Hori, Reman, a irmã de Lotam foi Timná. Os filhos de Shobal foram Alvan, Manahat, Alval, Shefo e Onam. Os filhos de Sibeon foram Aya e Aná. Esse é o Aná que encontrou as fontes de águas termais no deserto, enquanto pastoreava os jumentos de Sibeon, seu aba. Os filhos de Aná foram Dishun e Oholibamá, a filha de Aná. Os filhos de Dishun foram Hendan, Esban, Itran e Caran. Os filhos de Etzer foram Bilhan, Zaaban e Acan. Os filhos de Dishan foram Uz e Aran. Estes foram os líderes que descenderam do Hori, os líderes de Lotam, Shubal, Sibeun, Aná, Dishun, Etzer e Dishan. Eles foram os líderes que descenderam do Hori, segundo seus clãs em Seir. Seguem os reis que reinaram na terra de Edom antes de qualquer rei ter regido sobre o povo de Israel. Bela, o filho de Beor, reinou em Edom. O nome de sua cidade foi Din-Rabá. Quando Bela morreu, Iobab, o filho de Zarah, de Butzra, reinou em seu lugar. Quando Iobab morreu, Husham, da terra de Temani, reinou em seu lugar. Quando Husham morreu, Hadad, o filho de Badad, que matou Midian no campo de Moab, reinou em seu lugar. O nome de sua cidade era Avit. Quando Hadad morreu, Sanlá de Masrecá reinou em seu lugar. Quando Sanlá morreu, Shaul de Merobot, junto ao rio, reinou em seu lugar. Quando Shaul morreu, Baal-Hanan, o filho de Achbor, reinou em seu lugar. Quando Baal-Hanan morreu, Hadar reinou em seu lugar. O nome de sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Merei-Tabeel, a filha de Matred, a filha de Mei-Zahab. Esses são os nomes dos líderes que descenderam de Esaú, de acordo com seus clãs, locais e nomes.
os líderes de Timna, Alba, Etet, Oholibamá, Elá, Pinun, Canás, Temã, Mitzar, Magdeel e Iram. Esses foram os líderes de Edom de acordo com seus assentamentos na terra que possuíam. Esse é Esaú, o pai de Edom. Haftará Vaishilach, Husha, Hoshea, capítulo 11, versículo 7 ao capítulo 12, versículos 1 ao 12. A Obadiá, capítulo 1 ao versículo 21. O meu povo se mantém em suspense quanto a voltar para mim, e apesar de serem chamados para cima, ninguém se move. Efraim, como eu poderia desistir de ti? Ou abrir mão de ti, Israel? Como eu poderia tratá-lo como Admá ou torná-lo semelhante a Tsiboim? O meu leve rechaça essa ideia à medida que a piedade efervesce em mim. Não darei vazão à violência de minha ira, não voltarei a destruir Efraim, pois eu sou Alhim, não um ser humano, Hakadosh entre vós. Por isso, não virei com fúria. Eles seguirão Yahuá, que rugirá como um leão. Para ele rugirá, e os filhos virão tremendo do oeste. Eles tremerão como um pássaro quando vierem do Mitzraim, como um pombo quando vierem da terra de Ashur, e eu os restabelecerei em suas casas. Efraim, cerca-me com mentiras, e a casa de Israel com engano. E Arudá ainda rege com Alhim, e é fiel para com os Kadoshim. Efraim caça o vento, persegue o vento do oriente. O dia todo ele cumula mentiras e desolação. Eles fazem uma aliança com Ashur, enquanto enviam azeite de oliva para o Mitzraim. Yahuá também tem uma acusação contra Yahudá. Ele punirá Jacob de acordo com seus caminhos. Ele pagará por seus atos equivocados. No ventre, segurou o irmão pelo calcanhar. Na força da sua masculinidade, ele lutou com Alhim. Sim, lutou com Malach e venceu. Ele chorou e implorou-lhe. Então, em Bait-Al, ele o encontrou e ali pôde falar-nos posteriormente. Adonai, Al-Ri Tsebaot, Yahuá é seu nome. Por isso, voltem-se para seu Alhim, apeguem-se à benevolência e à justiça e sempre depositem a esperança em seu Alhim. Um vendedor ambulante usa falsas balanças e ele gosta de enganar. Efraim diz: enriqueci tanto, fiz uma fortuna, e ninguém encontrará nada de errado ou pecaminoso em todos os meus lucros. No entanto, eu sou Yahuá, o seu Alhim, desde a terra do Mitzraim. Outra vez os farei viver em tendas, como nos dias estabelecidos para a festa. Eu falei aos Nabiim, concedi visão após visão. Por meio dos Nabiim, dei exemplos que lhes mostravam como seria a realidade. Gilad dedica-se à iniquidade? Sim, eles se tornaram sem valor. Em Gilgal sacrificam os novilhos, por isso seus altares são como pilhas de pedras em um campo arado. A Obadiá, capítulo 1, versículos 1 ao 21. Essa é a visão de Obadiá. Eis o que Adonai Elohim diz a respeito de Edom. Como mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: venham, vamos atacá-lo. Nós ouvimos a mensagem de Adonai. Eu o torno a menor de todas as nações. Tu serás muito desprezado. Seu leve orgulhoso o enganou. Tu, cujo lar é na caverna do penhasco, que vive na altura e diz a si mesmo: quem me conseguirá derrubar?
Se tu fizer seu ninho tão alto quanto o da águia, ainda que o coloque entre as estrelas, eu derrubarei dali, diz Adonai. Se ladrões viessem contra ti, ou se ladrões atacassem à noite, oh, como tu ficará destruído! Eles não parariam enquanto não roubasse o suficiente? Se os colhedores de uva viessem a ti, não deixariam algumas para a respiga? No entanto, veja como Esaú foi saqueado, seus tesouros secretos descobertos. Seus aliados seguiram contigo apenas até a fronteira. Os que se encontravam em Shalom contigo o enganaram e o derrotaram. Os que comiam sua comida armaram uma cilada contra ti, e tu não percebeste. Quando esse dia chegar, diz Adonai Yahuwá, não destruirei todos os sábios de Edom, e não deixarei discernimento no monte de Esaú? Seus guerreiros Temã estarão tão confusos que todos os que se encontram no monte de Esaú serão mortos. Pela violência feita a seu parente Jacob, vergonha o cobrirá, e tu serás eliminado para sempre. Naquele dia, tu paraste de lado enquanto estrangeiros carregaram seu tesouro e estrangeiros entraram por seus portões para lançar sortes por Yarushalaim. Tu não era diferente deles. Tu não deverias ter tripudiado sobre seu parente no dia do desastre, nem se regozijado pela destruição do povo de Arudá. Tu não deverias ter falado com arrogância no dia da dificuldade, nem entrado pelo portão do meu povo no dia da calamidade. Mas tu não deverias ter tripudiado sobre o sofrimento deles no dia da calamidade, nem tocado no tesouro deles no dia da calamidade. Tu não deverias ter ficado na encruzilhada para eliminar os fugitivos ou entregar os sobreviventes no dia da sua dificuldade. Pois o dia de Yahuwá está próximo para todas as nações. Como tu fizeste, assim farão a ti. Seus atos repercutirão sobre ti. Como tu bebeste na minha montanha sagrada, assim todas as nações beberão em troca. Sim, elas beberão e engolirão, e será como se nunca tivessem existido. No entanto, no monte de Sião haverá um remanescente sagrado que fugirá, e a casa de Jacob retomará a posse da herança que lhe pertence por direito. A casa de Jacob será um fogo, e a casa de Yahussef uma chama, inflamando e consumindo o restolho, a casa de Esaú. Não restará ninguém da casa de Esaú, porque Yahuwá o declarou. Os que estão no Negueb retomarão a posse da montanha de Esaú, e os que estão em Shaflá, a terra dos palestinos, eles retomarão a posse do campo de Efraim e do campo de Shomron, e Beniamim ocupará Gilad. Os membros do exército do povo de Asharal, exilados entre os Canaanim, chegarão tão longe quanto de Sarfat, e os exilados de Yarushalaim em Safarad retomarão a posse das cidades do Negueb. Então, o vitorioso subirá ao monte de Sião para reinar sobre o monte de Esaú, mas o reinado pertencerá a Yahuwá. Sugestão de leitura da Brit Hadashah, Ketuvim Natzarim, escrito Nazarenos, Corintaiá Aleph, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 13, e Revelação, Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 ao 12. Chegaram informações da existência de imoralidade entre vós e de um tipo condenado até mesmo pelos pagãos. Um homem vive com sua madrasta, e vós continuais orgulhosos. Não deveriam, em vez disso, sentir certa tristeza e remover da comunhão convosco o homem que praticou isso? Pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou convosco em Ruach, e já julguei o homem que fez isso como se estivesse presente. Em nome do Adon Yeshua, quanto vós estiverem reunidos comigo espiritualmente presente, e o poder de nosso Adon Yeshua entre nós,
Entregue esse homem ao adversário para que sua velha natureza seja destruída e sua rua salva no dia do Adon. Sua vanglória não é boa. Vós não conheceis o ditado? É necessária apenas uma pitada de hametz para fermentar toda a massa? Livre-se do velho hametz, não para poderem ter uma nova massa, porque na verdade vós estáis sem fermento. Pois nosso cordeiro de Pásar, Hamashiach, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o Seder sem qualquer vestígio de hametz, o hametz da impiedade e do mal, mas com o matzá da pureza e da verdade. Na carta anterior, escrevi-lhes que não se associassem com pessoas que participam de imoralidade. Não quis dizer com isso as pessoas imorais de fora da comunidade, nem os avarentos, ou os ladrões, ou os adoradores de ídolos, porque se fossem assim, vós teríeis de deixar o mundo. Não. O que lhes escrevi foi para que não se associassem com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa, vós não deveis nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não são os de dentro da comunidade que vós deveis julgar? Elohim julgará os de fora. Apenas expulsem esse perverso do vosso meio. Revelação, capítulo 7, versículos 1 ao 12. Depois disso, vi 4 malachim em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro malach subindo do oriente, tendo o selo do Alrim vivo. Ele bradou aos 4 malachim a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Alrim na testa. Ouvi quantos haviam sido selados. 144.000 de todas as tribos do povo de Israel. Da tribo de Arudá, 12.000 foram selados. Da tribo de Reuben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Asher, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassé, 12.000. Da tribo de Shimon, 12.000. Da tribo de Lewi, 12.000. Da tribo de Issachar, 12.000. Da tribo de Zebulun, 12.000. Da tribo de Yahusef, 12.000. E da tribo de Beniamim, 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: O triunfo pertence a nosso Alrim, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os malachim estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Alrim, dizendo: Amém. Louvor e kavod, sabedoria, ação de benevolência, honra, poder e força pertence a nosso Alrim para todos sempre. Amém. Brahá, depois da leitura. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan alaf tav, devarcha hatanach, vabrit hechadashah lechor bnei Adam. Baruch atah Yahuwah, mevi alaf tav hagoel Yashua leman shemo be'ahavá. Bendito sejas, Yahuwah, nosso Alrim, Rei do mundo, que deste o Alaf Tav, tua palavra, o Tanar e a nova aliança a todos os seres humanos.
Bendito sejas, Yahuwá, que trouxeste o Aleph Tav, o Redentor, Yeshua em Ahavá, por causa do teu nome. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.